Salve, 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 salve você, meu irmão, minha irmã, estudante de cultura racional, estudante dos livros Universo em Desencanto, você que conseguiu se dedicar e atingir aquilo que poucos conseguem, a ligação com a energia racional. Porque o meio racional é muito grande, a família é enorme e o grau de entendimento é, infelizmente, diferente uns dos outros. Alguns conseguiram ter um bom começo, um bom meio e um bom fim. Como foi o caso do relato que nós fizemos anterior, de número 2. Teve um bom começo, alguns tiveram um bom começo e um péssimo meio, desistiram no meio do caminho, mesmo tendo um bom começo. Alguns tiveram um bom começo, tiveram bons momentos no meio, e já no finzinho, bem no finzinho, estragaram a jornada. Eu poderia dar nomes, dar exemplos famosos, exemplos desconhecidos, mas o que vale mesmo é ter essa certeza de que o que começa certo termina certo. Então, se você começa com tantas provas racionais na sua vida, não tem como terminar diferente. Mas a vontade e o livre-arbítrio começam a interferir nesse processo de evolução, de aprendizado, de desprendimento. Alguns começam certo e tinha tudo para terminar certo, mas foram vencidos pelas correntes magnéticas da vaidade, da prepotência, da ambição, da ganância, do ódio, do despeito, da maldade. Sempre com um ponto fraco, o ser humano tem sempre um tendão de Aquiles. Alguns é o dinheiro, outros é o poder, a fama, ser importante, ser reconhecido, ser famoso. E o dinheiro e o poder são os mais comuns. E o que é mais fácil de ser encontrado como um dos erros mais comuns aos desconhecidos, um erro comum aos pequenos, é a vaidade. A vaidade tem suas maneiras de se infiltrar na sua vida. A vaidade da forma que você se veste, a vaidade da forma que você fala, a vaidade da forma que você demonstra nas redes sociais que você é o que você não é. A vaidade, sem dúvida, é o defeito número 1, o mais invisível e o mais fácil de ser encontrado. A vaidade no trabalho, a vaidade no seu recurso financeiro, a vaidade em um carro que você acabou de comprar, a vaidade no telefone que você acabou de comprar. Então a vaidade, ela é o defeito mais comum aos pequenos, porque nem todo mundo quer ter poder de governar, de liderar, de conquistar.
mas todos têm a vaidade. Quando eu falo sobre defeitos do ser humano, defeitos da natureza humana, defeitos elétricos e magnéticos, eu falo desses relatos racionais que têm um princípio tão belo e alguns um final tão trágico. O que faz uma pessoa ter um começo tão lindo e simplesmente abandonar tudo para trás. Eu sei que você que está me ouvindo talvez não sinta esse comentário, porque esse comentário é para quem viveu isso. É a tão conhecida consciência ou consciência pesada, a consciência que vai bater no travesseiro e dizer: eu joguei tudo para trás. Eu tive tudo, eu conheci tudo que eu precisava conhecer. E ao invés de abandonar a minha vaidade, prepotência e arrogância, eu me tornei algo que somente a minha imaginação conseguiu me convencer. Que eu era poderoso, que eu era rico, que eu tinha fama. Ou o oposto. Que eu estou ficando poderoso, eu estou ganhando fama, eu estou ficando rico. Esses valores são valores materiais. A maior briga do ser humano de toda a sua história é o desprendimento dos valores materiais em todas as religiões, em todas as seitas, em todos os caminhos espirituais. Esse é o maior dilema do ser humano, porque todos temos um tendão de Aquiles. A grande questão é encontrar a sua fraqueza, e a segunda é reconhecer, e a terceira é vencê-la. As propostas do Yeshua eram o desprendimento material por completo. Abandona o teu recurso, a tua riqueza, os teus escravos, as suas casas e me segue. Difícil mesmo é abandonar a vida material para seguir algo espiritual. E em alguns casos, seguir Manuel Jacinto Coelho era a coisa mais fácil do mundo, porque ele provava e comprovava quem era e o que vinha dele. Mas mesmo assim ele antecipou no relato número 2: e muitos vão me trair. A questão que fica é que muitas vezes quem faz o relato não percebe que o relato se trata dela mesma. Assim como, muitas vezes, quem lê ou estuda o livro Universo em Desencanto não percebe que os piores e mais duros puxões de orelha são para você mesmo. E talvez para mais ninguém. Então aqui eu começo o relato racional número 3, continuação do relato racional número 2. Relato esse que eu recebi da minha irmã Helena. E eu sei que muitos têm alguma dificuldade de entender, talvez por julgar de quem é o relato, ou por que o relato tem que ser dito. E esse julgamento, na verdade, faz parte da limitação do entendimento, da elevação espiritual de cada um. Pois os relatos que foram ditos nos anos 80, durante o Jornal Racional, eram relatos impactantes e fortes. Os relatos que eu vivi foram relatos impactantes e fortes. Então, será que eu deveria guardá-los? Guardar os relatos comigo?
e levá-los para o buraco. Muitos decidiram esconder seus relatos. Muitos decidiram esconder. Eu tenho relatos gravados aqui que eu não posso publicar porque a pessoa não me deu autorização. Um relato lindo, forte, necessário, e eu não posso publicar porque a pessoa decidiu que ninguém vai saber. Eu tenho tentado conversar com alguns estudantes pelo WhatsApp, que eu sei que tiveram grandes histórias, testemunharam grandes fatos, e muitos continuam decidindo ficar no anonimato, na fase do, aspas, recolhimento. A frase que eu usei é a fase do avestruz, a fase da vergonha, a fase de esconder a cultura racional do mundo. E muitos ainda tentam justificar, dizendo, não, mas eu estou fazendo a minha divulgação aqui do meu jeitinho, podendo falar para o mundo inteiro. Na era da informação, decidiram levar para o buraco. Então eu, como não tenho saída, eu só tenho a lamentar dos relatos que eu poderia ter gravado e não pude gravar, dos relatos que eu poderia ter salvo dos arquivos do Jornal Racional e não salvei. Eu só tenho 3 arquivos completos que eu posso considerar como salvos e alguns fragmentos. Então eu tenho ali pelo menos umas 2.000 horas de relatos perdidos. Relatos que são importantes para você, meu irmão, minha irmã, entender a beleza e a importância da cultura racional. Relatos que servem como bússola, apontando a direção certa. Relatos que poderiam te instruir daquilo que foi errado e que terminou errado. Ou relatos que começaram certo e terminaram errado. Então eu vou fazer agora a leitura de um relato, assim como foi o anterior, e não é o meu relato ainda, é a continuação do relato número 2. Esse é o relato número 3 da Nilza ainda, um texto lindíssimo, um texto forte que nos faz refletir em 2 pontos de vista: o início e o fim. E o peso e a medida e o julgamento das consequências de cada ser humano deva ser medido somente por quem pode medir: a Mãe Natureza, o Tribunal Racional, o mundo racional. Para nós ficam as análises, as estatísticas, as conclusões daquilo que é certo e daquilo que é errado, daquilo que é a linha racional e aquilo que está fora da linha racional. Para nós é importante reconhecer os erros do próximo e, os mais importantes, reconhecer os erros de si mesmo. Para nós é importante apontar e compartilhar os erros para que outros tantos não caiam nas mesmas armadilhas. E de avisos vive o homem no mundo racional, e de avisos vivia o homem no astral superior, e de avisos vivia o homem no alfabeto astrológico, e de avisos vivia o homem no alfabeto artificial, e de avisos vive o homem na fase racional, errando e errando e errando, ignorando e ignorando de forma ignorante, e julgando sempre ser certo, estar certo. E isso não é para mim. Está tudo certo. O progresso está indo bem. Está tudo certo. Não tem motivo de parar aqui no astral superior. Está tudo certo. Estamos recomeçando a vida aqui embaixo. Está tudo certo. Não precisamos mais do alfabeto astrológico. Está vendo? Está tudo certo.
O alfabeto artificial vai de vento em popa. Está tudo certo. A linha racional não está sendo quebrada. Está tudo certo. Eu faço o que eu quero e bem entendo e, como estão vendo, está tudo dando certo. É para isso que existem os relatos. Para mostrar que a vida tem solução, para mostrar que o mundo racional é real e que a energia racional está presente, para mostrar que o racional superior está aqui e está aí com você ao seu lado. E que sirvam esses relatos de informação, de inspiração e de aviso que o que começa certo, termina certo, que os fins não justificam os meios e que racional, de forma alguma, foge à linha e à lei racional. De amar o próximo como a si mesmo e ter a Deus acima de todas as coisas. Praticar o amor ao próximo de forma sincera e transparente. Ter a paciência, a persistência, a calma e a simplicidade. Ser sempre e absolutamente sempre benfazejo. Os valores racionais não podem e não são contraditórios. Quem planta manga não colhe abacate ou jaca. Quem planta o amor colhe amor. Quem planta paz colhe paz. Quem planta união colhe união. Portanto, você, estudante de cultura racional, atine e vede quão errôneas todas essas ideias são. Se racional é um por todos e todos por um. Começando o relato racional número 3 de Nilza, nos anos 70. A continuação tem título, o título é Uma Banda Cá, Uma Banda Lá, por Nilza Lopes. Diz-me ele: uma mãe de santo chega e lhe diz: eu recebo o Pai Benedito. Aí você diz: eu conheço o Pai Benedito. Mas não conhece. Você conhece o outro que tem o mesmo nome. Como tem o João, que é presidente da República, João Figueiredo, e tem o João marginal, ou elemento da plebe, da ralé. A mãe de santo fala do João, ninguém que ela recebe, do orixá, do povo do vácuo, e você se ilude pensando que a mãe de santo está falando do João superior que você conhece, só porque o nome é igual. Não, o João dela é da banda de cá e a banda que você conhece é a banda de lá. E por isso se diz umbanda, mais banda, uma banda. Essa palavra é africana e banda significa lado. Uma banda, um lado. Qual é o seu lado? É o mundo racional. De que lado você é? Da banda racional. Tem a banda ruim e tem a banda boa. Com seus seres eternos na parte alta do astral inferior. Tem outra banda boa, do astral superior, logo acima do astral inferior. Tem a banda pura, umbanda pura,
mundo racional. Apenas significa lado, banda. Por isso, cultura racional não é umbanda, porque umbanda quer dizer lado, e cultura racional tem todos os lados, todas as bandas, está completa e não falta nada. É como médium. Médium igual a médio, metade. Todos são médiuns, porque todos estão na metade do saber. O saber completo só tem um conhecimento completo, por isso, cultura racional é o saber completo. Então a mãe de santo chega e diz: eu recebo o Pai Benedito. E você, por não saber, confunde. Pensa que ela recebe o Pai Benedito que você conhece, o ser superior que pertence à nação do alto, do astral superior. Um Deus, sim, eles são deuses, deuses do reinado de Umbanda do alto, deuses poderosos, muito fortes. E é grande a nação do alto, ou povo do astral superior. Tem o inferior e tem o superior do mesmo jeito que tem os animais divididos em duas classes, racional e irracional. O animal é inferior ao racional, como tem os dois Joãos, com o mesmo nome, porém diferentes criaturas. Um é da ralé e o outro de status. E assim, não confunda. Título: Explicação do Pai. Uma banda de música do racional superior para trabalhar a banda de baixo, astral térreo. Neste momento em que me dava ensinamentos, eis que entra sua antiga auxiliar, Dona Lucy. O pai olha e indaga: Lucy, Flavinha tem vindo aos ensaios da banda do racional superior? Dona Lucy baixa a cabeça e diz: não, pai, tem faltado muito. Responde o pai: então é por isso. Seus bichos estão super agitados. Está faltando ao tratamento. Logo, ela está lendo pouco, né, Lucy? Lucy responde: sim, pai, está. Diz o pai: seria tão bom se todos me ouvissem. Não sabem em que em terra de cego, quem tem um olho é rei? Ainda bem que virão muitos reizinhos por aí. E o primeiro vai ajudar muito a humanidade. Eu sabia que o pai tinha conhecimento de tudo, mas sentia que era uma forma educada de passar o recado para todos os presentes quando fazia suas indagações. E nós, claro, éramos cegos. Olha, filha, continua o pai, tem muito letrado por aí que não sabe o que quer dizer a palavra orixá. Eu vou explicar. Ori, na linguagem nagô, dialeto africano, quer dizer cabeça. O chá, reza, parleve, ia matar muita gente. Foi preciso sair. Então perguntei: foi o senhor que tirou? MJC sorri e diz: tá querendo saber muito. Só digo que orixá quer dizer dono da cabeça, ou chá, do rio, da África negra,
da magia negra, dos negrinhos seus irmãos. O nome chá se espalhou pelo mundo árabe. Por isso estude muito, filha. Vem muitos livros de eterna sabedoria por aí, para meus filhos não serem governados pelo chá, dono, de Ori, cabeça. Os donos das cabeças, ou orixás, que são energias que regem a cabeça dos não estudantes do livro Deus. Dê tempo ao tempo, filha. Já disse, muitos livros de sabedoria eterna virão por aí. Então indaguei quanta sabedoria está trazendo essa convivência com o Senhor. Ele disse, a convivência traz sabedoria. Tem um ditado que diz, unindo-se aos bons, serás um deles. Dei a maior gargalhada da minha vida, de alegria, claro. E continuou o pai. Não vê naquele filme Jim das Selvas? Os negrinhos chamavam ele de Bocumba, quer dizer bom trabalho, diferente de Macumba, quer dizer maus trabalhos, magia dos negrinhos, magia negra. Até hoje, a carga lá na África é pesada pela natureza. É sofrimento em cima de sofrimento. É sururu embaixo de sururu. Fiquei curiosa. Talvez não poderia ter outras oportunidades iguais a esta e arrisquei mais perguntas, que para mim eram dúvidas de adolescente. Pai, o que é espiritismo científico? E nos muitos exercícios que fiz, me vi muitas vezes fora da matéria. MJC ria serenamente e perguntou-me, Nilza, você sabe que na vida passada se chamava Lopes? O quê? Foi meu maior espanto. Sim, filha. A lua é que regula isso. Quando está cheia para minguante, gera muito magnetismo que ela absorveu. Então, o corpo de matéria que passou por várias transformações já está em energia no espaço. Aí, a carga magnética da lua cheia faz com que a energia de um corpo qualquer que se transformou crie muitos vírus. Então, formar a mulher que possui um corpo mais complexo que do homem. Se a criança for concebida na lua já minguante, será menos vírus gerados. Então, essa mesma energia irá gerar um homem. Então, pai, perguntei-lhe, muitos homens hoje já foram mulheres e estas já foram homens? Sim, filha, você me entendeu. E quando a saída da matéria? Calmo, ele fala. Se ninguém tem espírito no corpo, como pode sair da matéria? Perguntou-me. Não sei. Então, você vai entender. Quando você fazia exercício para sair da matéria, os Exus, que estão sempre na espreita, tomavam sua forma em fluido e ao mesmo tempo jogavam essa imagem para sua cabeça. Pronto, o circo estava montado. Aí você achava que via tudo, que viajava para outros estados e que lá via parentes e aderentes. Isso porque o outro Exu ia lá correndo e dizia para o colega dele dados de determinado parente que você achava que estava vendo. E quando você ligava o telefone para confirmar os dados de cor de roupa, o que aquele parente estava fazendo naquele momento, se confirmava tudo, não é, filha?
Enquanto isso, os dois Exus, que montaram tudo isso, dando boas gargalhadas de seu lado e dizendo: enganamos a boba na casca do ovo. Então, pai, não é só eu, tem muita gente se enganando sem saber. Sim, filha. Responde-me. Por isso estou aqui, para tirar todos do encanto, das dúvidas, das experiências. Por enquanto é o início. Quando a obra estiver pronta, férteis conhecimentos virão. E aqueles que caprichosos forem darão provas do seu conhecimento. Mas para isso, filha, terão que estudar a obra toda muitas vezes, sem pular livros. Quem vive pulando é canguru. Por isso é que já desceu de classe. Ser humano caminha passo a passo. Eu já não fazia mais perguntas. Aquele ser de luz à minha frente fechou a aprendizagem daquele dia, confirmando tudo o que dissera anteriormente com a seguinte indagação: filha, se o homem tivesse espírito no corpo, do lado das delegacias haveriam centros espíritas, onde estes incorporados diriam para os delegados quem os matou. Aí não haveria crime insolúvel. Considerei essa tarde como uma das de maior aprendizagem. Estava super grata e terminou o dia dizendo: quem estudar muito, tanto vão ver quanto vão ver todas essas armações do povo do astral terra. Esta é a primeira evidência. Depois vem a segunda, dos bons viventes do astral inferior, dos eternos, que se retiraram em 1935. Depois, a terceira, do astral superior. E por último, a do mundo racional. Aí está imunizado. É quando o habitante que estava materializado dentro da glândula pineal sai e volta para casa. É nessa hora a pessoa que chegou a esta condição estará igual a mim, não vê? O racional superior do mundo racional fala isso. É no volume número 2 da Escrituração, logo no início da página 62, quando ele diz: aqueles que fizerem por onde, ou seja, estudando muitas vezes, sem pular, todos os livros que virão por aí, ficarão iguais a mim, seu aparelho. E quando começar a surgir o primeiro, aos pouquinhos a humanidade vai descobrir. Aí virão outros e outros e outros. É só fazer por onde. Aí não tem mais lapidação, até para o corpo se transformar. A natureza vai avisar 90 dias antes. Mas quando isso acontecer, o habitante do mundo racional que estava materializado dentro da glândula pineal já estará vivendo no mundo racional há muito tempo. Como o corpo de matéria do homem foi feito pela planície, este corpo que morreu se transformará em micróbio, depois em vírus visíveis, e depois vírus invisíveis, e depois microvírus invisíveis, e depois não se transforma mais em energia elétrica e magnética, não. Se transformará em energia racional. E esta vai tapando o buraco do mundo racional, da parte imprópria que vocês entraram. E quando eu, o racional superior da Terra, levar meu último irmão,
aí tá bom. Não tem mais buraco no mundo racional, porque tirei todos do buraco em que se meteram. Mas não se preocupe, filha. Estes ensinamentos todos estarão nos livros quando a obra estiver pronta. É pena que muitos me abandonarão, se condenando, claro, às descidas de classe. Não tem ditado que diz que tem aluno que entra para uma escola e sai mais burro do que quando entrou? Só Deus tem poder de fazer negociação. Quem sai da linha racional está errado, está contra a divina providência, que providenciou minha vinda para salvá-los. Está contra a natureza, que já é racional desde 1902, quando houve a ligação dos dois mundos. Não é mais tempo de se perder tempo e cada um faz seu tempo, porque para começar a fazer as primeiras negociações, o estudante terá que ter, no mínimo, 51% do raciocínio desenvolvido. É quando começa a conversar com as forças de baixo, do astral térreo. Aí sim saberá o que elas querem, pois tem vidência, aí não tem armação. Em falar em negociação, Nilza, você falou com a Jo? Seu trabalho do IP já está pronto. Faz logo amanhã. Vou negociar umas 15 vidas. Vem muito trabalho por aí. Aqui encerra a segunda parte do relato da Nilza. Tem mais um pouquinho pela frente para a gente gravar. Mas eu queria fazer só uma ressalva, mais uma vez, para que a gente tenha clareza do que foi falado no início desse programa, sobre relatos racionais, e o que eu estou voltando a falar no final desse programa. O finalzinho do relato dela diz: palavras do racional superior. É pena que muitos me abandonarão, se condenando, é claro, às descidas de classe. De quem ele fala? Quem são esses que irão abandonar? O programa Conclusões Racionais número 33 do 6º fascículo da réplica narra especificamente o mesmo assunto, que muitos estão com os livros de cultura racional nas mãos, mas são verdadeiros monstros. Muitos estão estudando todos os dias e são bichos em forma de gente. Mas estão cumprindo com o seu dever como ferramentas da fase racional para a propagação da fase racional. Então aqui fica o meu comentário sobre a beleza desse relato, a profundidade desse relato e a importância desta reflexão. Quem começa certo, termina certo, se vencer a si próprio. Porque só quem pode prejudicar a si próprio é o próprio vivente. Só quem pode conhecer a beleza, a riqueza e a força da energia racional e decidir virar as costas para o que segue é você. Então, deixemos a reflexão. Será que eu estou na linha racional? Será que essa mensagem é ou não é para mim? Será que eu estou traindo o racional superior?
Será que eu estou agindo de acordo com o conhecimento do racional superior? Comentário do racional superior no final do capítulo, no final do relato da Nilza de hoje. Só Deus tem poder de fazer negociação. Quem sai da linha racional está errado, está contra a divina providência que providenciou minha vinda para salvá-los. Está contra a natureza que já é racional desde 1902, quando houve a ligação dos dois mundos. Então, a minha pergunta fica: e você? Está dentro da linha racional? Ou saiu dela? Você está seguindo aquilo que você busca, aquilo que você estuda, aquilo que você prega, ou está servindo de ferramenta provisória até a sua extinção? Mais uma vez, o relato é lindíssimo, a escola é lindíssima, a clareza e a transparência da função das entidades, da questão de nome, do cartório superior, dos registros e das identificações e das fantasias criadas pelo ser humano. Um relato lindíssimo para quem começou certo. E agora é com você. Quem começa certo, termina certo. E só depende de você. Salve a todos. Aqui a gente encerra o Relatos Racionais de número 3, continuação do relato de Nilza. Um abraço a todos, salve, salve.